Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar sobre pré-tribulacionismo. Nesse breve vídeo eu quero tentar construir com você aqui rapidamente essa história do pré-tribulacionismo, como ele começou, quando ele entrou na história da igreja, para auxiliar você com um pouco mais de historicidade, para que você possa chegar a conclusões mais exatas a respeito dos fundamentos da nossa fé. Então vamos lá. Quando falamos sobre pré-tribulacionismo, uma coisa muito importante que você precisa entender é: até o século XVIII nós não tínhamos esse termo teológico usado na história da igreja. O termo pré-tribulacionismo ele começa a entrar na vivência da igreja através de um pastor batista chamado Morgan Edwards. É esse pastor que vai inserir dentro de um dos seus sermões a ideia sobre o pré-tribulacionismo. Porém, essa ideia não é muito bem aceita e muito menos difundida nos seus dias. Essa ideia de Morgan Edwards, ela vai ser colocada posteriormente por um outro pastor chamado John Nelson Darby. É esse pastor que vai sistematizar a ideia do pré-tribulacionismo, ou seja, pegou todas essas ideias que foram iniciadas por Morgan Edwards e vai sistematizá-las. É por isso que na história, quando você vai estudar sobre pré-tribulacionismo, o nome John Nelson Darby vai aparecer aí praticamente como o pai da ideia pré-tribulacionista. Porém, isso é inserido na vivência teológica pelo pastor batista Morgan Edwards, tá bom? Mas uma coisa que auxilia bastante e muito velozmente essa teologia para crescer é um outro pastor chamado Scofield, que pega então todas essas ideias e coloca isso dentro de uma Bíblia. Você que estuda provavelmente deve ter aí na sua biblioteca um material de Scofield, a Bíblia de Estudo de Scofield. Essa Bíblia ela já possui uma inclinação pré-tribulacionista, porque esta era a ideia dessa Bíblia. Pegar toda aquela sistemática que fora criada por John Nelson Darby e colocá-la dentro do contexto bíblico e teológico. Isso funciona muito bem. Essa teologia foi muito bem aceita no Brasil. Muitas igrejas adotaram o pré-tribulacionismo como doutrina fundamental relacionado ao evento escatológico. Mas, de forma resumida, o que seria o pré-tribulacionismo? Ele seria o arrebatamento secreto, isso é muito importante, o arrebatamento secreto da igreja antes do período tribulacional. Ou seja, antes do período da tribulação, Jesus arrebata a sua igreja de forma secreta. Você vai ver isso muito bem difundido também pelos filmes deixados para trás. O filme ou os filmes deixados para trás, eles trazem a ideia pré-tribulacionista, a igreja sendo tirada antes do período tribulacional e a volta de Jesus acontecendo no final do período tribulacional, ou seja, dois eventos. O primeiro evento acontecendo de forma secreta, tirando a igreja da tribulação, e o segundo evento, a volta de Jesus já no final do período tribulacional. De forma muito bem resumida, isso seria a ideia pré-tribulacionista. Como nós vimos, isso ao longo dos 18 séculos da igreja, ele não é usado. Isso é inserido na vivência teológica a partir do século XVIII. Então, quando falamos sobre pré-tribulacionismo, isso é muito recente na história teológica da vida da igreja, tá? Entre o século XVIII e XIX é que essa ideia é inserida, sistematizada por Darby e que de uma forma muito bem estruturada pelo pastor Scofield é colocado dentro dessa Bíblia e que acaba sendo muito bem difundida. Então, de forma muito bem
resumida, essa é a ideia sobre o pré-tribulacionismo. Mas e você? O que você acredita? Coloca aí nos comentários. Vai ser muito importante e interessante compartilhar com você as suas ideias, os seus fundamentos, as suas bases teológicas a respeito desse tema. Se você conhece alguém também, marca ele, compartilha esse vídeo com ele. E eu espero ter ajudado você, no mínimo, aguçando você a estudar mais a respeito desse fundamento escatológico chamado pré-tribulacionismo, tá bom? Muito obrigado por ter permanecido aqui. Fica ligado para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.